nos ordinais. Vamos continuar. Bom, então é o seguinte, como eu estava dizendo, né? Se vocês conseguirem, né, memorizar até o 10º, vocês, sem saber mais nada, já conseguem contar e falar, né, até 19º, porque é só juntar 10 com 1, 10 com o primeiro, 10 com 2, 10 com o segundo, etc. Tá? Usa esse 10º aqui com os números de 1 a 9. Tá? E depois eu disse, se aprender mais uma palavrinha, 20º, pronto. Já vai juntar 20º com 1, vai dar 21º. 20º com o 2, lá, ó, segundo, 22º, etc. Até 29º, certo? Até aí, tá ótimo, tá? É o suficiente. Agora, se você mora num prédio muito alto, por exemplo, que tem 30 andares ou mais de 30, é importante saber o 30º também. Frequenta algum prédio assim? Trabalha num prédio assim? É importante, né? Para falar melhor, mais corretamente, né? Tá? Agora, esses números maiores aqui, ó, realmente a gente não usa, tá? No dia a dia, é muito raro, a não ser que a profissão exija, né? Trabalhe numa área que utilize, tá? Quando a gente vê notícia que utiliza esses números maiores, a notícia traz o numeral, né? O jornalista fala lá, ó, 80º lugar, blá, blá, blá. Mas a gente vê o numeral, então a gente entende a notícia e ninguém se preocupa muito com isso, tá? Agora, para a nossa prova, até o 20º, no máximo o 30º aqui, ó, tudo bem? Tudo bem, tá? Eu acredito que ninguém vai pedir coisas muito altas aqui para vocês, não faz sentido, tá? E quando pedirem também, eu vou depois falar sobre isso, como que isso pode cair na prova, tá? Como que isso pode aparecer nos exercícios da prova, tá? Mas isso eu falo com vocês amanhã no plantão, tá bom? Então, olha só, vou ler para vocês, todos de qualquer maneira, tá? Então, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º, 200º, 300º, 400º, 500º, 600º, 700º, 800º, 900º e, por fim, 1000º, tá? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer um exercício para treinar um pouquinho esses numerais aqui. Então, aqui, ó, diz assim, em uma maratona, correram um grupo de amigos. Escreva por extenso a classificação de cada um. Então, isso é muito comum quando a gente tem campeonato, quando a gente tem Olimpíadas, né? Então, tem a classificação dos países, dos times, etc. Tá? Olha só, um chegou em primeiro lugar aqui, outro chegou em segundo lugar, outro chegou em terceiro lugar. E tem um pessoal que chegou mais para trás, né? Na classificação. Então, vamos ver? O Carlos, ele chegou em 26º lugar, por exemplo, né? A gente pode usar lugar, como pode usar outra palavra aqui no lugar se quiser. Estou usando lugar. Então, eu vou usar tudo no masculino, porque lugar é uma palavra masculina. Então, 26º lugar. No caso do Lucas, ele chegou em 5º lugar. 5º lugar, né? E a Carmen, alguém sabe que posição, que lugar que ela chegou? 33º. 13º lugar. 13º, ó. 1 de 10, né? 10º e o 3, terceiro. 13º lugar. E a Priscila? 17º.
lugar. Isso. E o Felipe? 23º lugar. 23º lugar. Bem. E a Cláudia? 8º lugar. 8º lugar. Muito bem. E o João? Nono lugar. Tudo palavrinha muito nova, né? Para muitos de vocês aí, tá? Então, vai se acostumando, vai lendo, né? Vai percebendo. E aqui, eu vou aproveitar para falar também sobre masculino e feminino. Eu falei para vocês que ia ficar dando dicas, né? Entre ontem e hoje, tá? Ontem eu já comentei com vocês que palavras, na maioria delas, né? A maioria das palavras terminadas em são femininas. Então, se eu usasse aqui no lugar de lugar, né? Ao invés de falar lugar, eu tivesse usado posição, em que posição esse pessoal aqui chegou? Poderia também. Só que posição é uma palavra feminina. Então eu teria que usar os ordinais aqui, ó, no feminino também. Então, 26ª posição. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que aqui eu preciso acompanhar a palavra posição. Então, não posso falar 20ª posição. 20ª posição. Tá? Eu quero mostrar para vocês, ó, que quando a gente usa no feminino, a gente vai mudar todas as palavras, ó. Todos os numerais, tá? 26ª. Lembra que eu falei que todos os numerais ordinais, todos eles, tem variação de masculino e feminino? Todos. Então, eu vou mudar todo mundo, tá? 5ª posição, 13ª posição. Eu mudo todo mundo, tá bom? Então, tanto faz. Tudo bem? Agora, a gente vai falar de outro assunto. Depois a gente volta nesse assunto, tá? No final da aula, a gente volta nesse assunto, fazer mais um exercício, tá bom? Vai dar uma recapitulada aí. E agora a gente vai para outro assunto, ó. São os artigos. Também uma parte bem importante do nosso curso. Aula de ontem e aula de hoje. Aula de ontem e aula de hoje. Essas duas aulas, um dia a gente vai juntar esses assuntos em uma outra aula, tá? Então, eles são assuntos bem importantes, que a gente viu tudo separadinho, né? A gente está vendo hoje ainda. Depois a gente vai juntar tudo numa aula só. Então, gente, estudem, tá? A aula de ontem, a aula de hoje, depois, né? Para saber bem essa parte, para quando chegar lá na frente, já entender melhor o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, outra classe de palavras, né? Outro tipo de palavra que também precisa combinar com substantivos. Então, os artigos são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número e o seu gênero. Muito a gente está falando disso, né? Muito. Vocês veem como isso é tão importante e tão presente na língua portuguesa, né? Variação em número e gênero. Então, olha só, o artigo, ele vai acompanhar o substantivo. Então, você tem um substantivo masculino, eu preciso de um artigo que combine com ele, né? Porque é ele que está indicando ali que esse substantivo é masculino. Quando eu falo o menino, o já está indicando que a próxima palavra vai ser masculina, né? Por isso que ele fala que eles acompanham o substantivo, tá? Indicando o seu número, singular ou plural, seu gênero, masculino ou feminino. E aqui ele repete, os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Concordar, a gente viu ontem, né? Combinar, precisa combinar, tá? Masculino com masculino, feminino com feminino. Então, a gente tem o artigo definido e o indefinido. A gente vai estudar primeiro o definido.
No artigo definido, a gente tem o masculino singular, o. No masculino plural, os. No feminino singular, a. E no feminino plural, as. Aí, provavelmente, muitos de vocês estão olhando e falando assim, ai, professora, eu já sei isso. Né? Que bom. Fico muito contente que você já saiba isso. Ainda bem, né, que você já sabe isso. Então, porque eu vou mostrar para vocês agora o uso desses artigos. Tem regras. Vamos lá. O artigo definido é usado antes de substantivos. E pode ser usado antes de pronomes adjetivos possessivos e de nomes próprios. Nomes próprios, na verdade, com relação aos artigos, nome de pessoa, tá? Mas já vou falar disso. Ou seja, o uso não é obrigatório antes de possessivos, adjetivos e nomes próprios. Então, a gente vai começar aqui com substantivos comuns, tá? Por exemplo, carro. Substantivo masculino singular. Carro só, né? Então, o carro. Nomes. Um substantivo masculino está no plural. Então, eu preciso acompanhar. Os nomes. Caneta, feminino, singular. Por isso eu digo a caneta. E meninas, feminino plural, as meninas. Precisa combinar. Não posso falar a carro, né? Porque a gente já falou bastante disso ontem, né? Com os pronomes, com os adjetivos. E agora os artigos. Precisa combinar. Tá? E o uso? Olha só. O uso do artigo, nesses casos, não é obrigatório. Que casos? Bom, nome de pessoa, por exemplo, Paulo, tá? Eu posso dizer, o Paulo já chegou, ou Paulo já chegou. Tanto faz. A Carla é minha prima, ou Carla é minha prima. Tanto faz, porque é nome de pessoa. Então, eu posso usar o artigo antes do nome ou não. As duas formas são aceitas, normal, tá? Posso dizer, o meu carro está na garagem. Ou, meu carro está na garagem. Por que eu posso fazer isso aqui também? Porque aqui temos pronomes possessivo. Pronomes não, pronome, né? Um pronome só. Temos pronome possessivo aqui, ó, meu. Então, antes de pronome possessivo, eu posso usar o artigo ou não. A nossa irmã virá nos visitar. Essa frase que a gente viu ontem. A nossa irmã virá nos visitar. Ou nossa irmã virá nos visitar. Tanto faz. Por quê? Porque temos pronome possessivo aqui, ó. Isso é muito importante, porque lá na frente a gente vai aprender outra classe de palavras, que são as preposições, por exemplo. E por causa deles, as preposições, elas variam muito. Aquela história de em, no, na, é tudo por causa de artigo. Tá? Então, a gente precisa entender essas regrinhas aqui, para depois usar lá. Claro que hoje, aqui, ó, suave, tá? Hoje eu vou focar no uso dos artigos. Essas regrinhas aqui eu tô falando, mas a gente vai passar por elas. E lá na aula, lá na frente, aí eu vou passar algumas por escrito para vocês. Tá? A gente vai falar de novo e vou lembrar vocês. Lembra dos artigos, tá?
Então, antes de nome de pessoas, podemos usar o artigo ou não. Tanto faz. E antes de pronome possessivo, também. Podemos usar o artigo ou não. As duas formas são corretas. Tá? Que foi uma perguntinha de ontem aqui, né? Que alguém perguntou aí, certo? Tá? Então, eu posso falar o meu carro ou simplesmente meu carro. Tá? Tanto faz. E também existe uma regra com relação a cidades, estados e países. A gente está falando de artigo, né? Então, também tem regra de artigo para o uso de cidades, estados e países. Também, vou falar bem suavemente hoje, porque no dia eu vou passar a regra por escrito, tá? Então, olha só. Regra geral. O que é regra geral? Regra geral é aquela regra que serve para a maioria dos casos. Vamos dizer que para 98% ou 99% dos casos, a regra geral, ela serve, tá? Mas sobrou lá 1%, 2%, que são as exceções, tá? Então, a regra geral, né, é que cidades, nomes, tá? Nomes de cidades e nomes de estados do planeta todo não tem artigo antes do nome. Então, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, Cuiabá, Porto Alegre, Roma, Paris, Nova York, Buenos Aires, Tóquio, etc. A gente não fala o, nem a. Não é o São Paulo. Também não é a São Paulo. É São Paulo. Santa Catarina é a mesma coisa, tá? Florianópolis, Cuiabá, etc. Mas existem exceções? Existem exceções. Por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de artigo antes do nome. Por quê, professora? Até tem uma explicação, mas a explicação também tem exceção. Então, nem vale a pena. O fato é que a gente tem que memorizar que sim, Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Tem até música, né? O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Tem o antes do nome. E Bahia. Bahia também. A Bahia. Tá? Só duas exceções aqui para vocês saberem isso hoje, tá? Que, regra geral, para cidades e estados, não se usa artigo. Mas existem exceções. Tudo bem. Países, a regra é ao contrário. Todos os países, grande maioria, 98% dos países, tem artigo antes do nome. O Brasil, os Estados Unidos, é plural até, né? O Japão, a França, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, o México, a Espanha, o Haiti, etc. Tem artigo antes do nome. Essa é a regra geral para países. Mas tem exceções? Tem também. Cuba, por exemplo, e Portugal. Não se usa artigo antes do nome. Não digo o Cuba ou a Cuba. Nem o Portugal, nem a Portugal. Digo Cuba. Portugal. São regras, tá? Então, essa regrinha de cidades e estados não tem artigo antes do nome. E países tem artigo antes do nome. A gente vai trabalhar com isso numa outra aula e esta regra estará lá, escrita para todo mundo. Tá bom? Então, hoje fiquem com essa informação. Como eu disse, tem hora para tudo. Não dá para falar tudo num dia só. Tá bom? Então, hoje a gente vai ver o uso dos artigos definidos. Então, tem essas duas regrinhas aqui importantes, tá? Com relação ao nome de pessoa, pronome possessivo e cidades, estados e países. Tá bom? E agora vamos a exemplos. Ele viu o
professor de matemática. Então, ele não viu qualquer professor, não. Ele viu o professor de matemática. Eu vi os irmãos do meu amigo. Felipe viu as notas do seu boletim. O aparelho de som estragou. Fernanda aproveitou para rever as amigas. Ela é a secretária da escola. A casa do Paulo é muito grande. As laranjas estão maduras. O sol está brilhando e as nuvens estão brancas no céu. E a aula começou e os alunos já chegaram. Então, o artigo definido, ele tem dois usos, basicamente, né? Tirando aquelas regrinhas que eu acabei de falar, tá? Aquilo específico, tá bom? Agora, falando do uso dos artigos, né? Com substantivos comuns. Irmão, casa, laranja, etc. Tá? O que acontece? A gente usa o artigo definido para definir, para especificar, tá? E também quando a gente está falando de uma coisa que é única. Como assim? Por exemplo, o sol. Por que quando a gente vai falar do sol, a gente fala o sol está brilhando? Porque só temos um sol. O sol que a gente tem aqui na Terra é um sol. Então, ele é o sol. Se a gente tivesse dois sóis, gente, seria dois sóis. Se a gente tivesse dois sóis, a gente diria assim, um sol está brilhando, o outro está dormindo ainda, sei lá. Né? Um sol está brilhando? Ué, um sol está brilhando e o outro? Não, gente, só tem um sol. Então, o sol, a lua, o planeta Terra, a Terra, porque só tem um. A secretária, ó, ela é a secretária da escola. Quando eu digo que ela é a secretária da escola, significa que nessa escola aqui, ó, só tem uma secretária. E é ela. Ela é a secretária da escola. Se tivesse 4 secretárias, eu diria que ela é uma das secretárias. Mas não é o caso. Ela é a secretária da escola. É a única. Então, eu vou usar o artigo definido quando a gente está falando de uma coisa única ou de alguém único, ou quando eu quero especificar. Por exemplo, também, uma sala com várias janelas, tá? Imagina uma sala com várias janelas. E tá um calor, né? Está muito quente. Aí eu falo assim, por favor, alguém pode abrir a janela da frente para entrar um ar aqui? Aí eu digo qual janela especificamente eu quero. A janela da frente. Agora, se não fosse específico, aí eu usaria o artigo indefinido que a gente vai ver daqui a pouco. Por favor, alguém pode abrir uma janela qualquer? Aí é uma janela qualquer. Não estou especificando nenhuma janela. Abre uma janela, por favor. Qual janela? Qualquer janela aí. Está muito quente. Tá? Então, o artigo definido, ele especifica. Tá? Ou a gente usa para aquilo que é único. Tá? Depois eu dou mais exemplos, se der tempo. Mas eu vou dar mais exemplos. Eu vou comparar daqui a pouquinho os dois, tá? Quando a gente falar dos indefinidos. E agora vamos fazer um exercício. Complete com os artigos definidos adequados. Então, aqui a gente vai usar o, a, os, as. Para que serve esse exercício? Gente, para muita coisa. Primeiro, para conhecer palavrinhas e saber se elas são masculinas ou femininas. Segundo, para acostumar que palavrinhas comuns, substantivos comuns, têm artigo. Tá? Vocês vão ver que lá na frente vai ser muito importante. Tá bom? Então, vamos trabalhar. Eu vou chamar vocês todos mundo junto, porque senão a gente não vai conseguir, tá? Porque muita gente não está respondendo, demora para responder.
E aí a gente perde muito tempo. Vamos lá. Então, o que vocês acham? Ah, mas peraí. Vai dar. Peraí, gente. Ó, deixa eu dar um recado aqui. Presta atenção. Eu acho que entrou muita gente nova que perdeu umas informações do começo do curso, né? Então, gente, presta atenção aí. Você não vai dar para trabalhar, não. Presta atenção, todo mundo. Gente, se você... Olha, isso é uma sala de aula. Isso aqui é uma sala de aula, tá? Então, vamos lá. Se você tem televisão ligada, porque tem, né? Que eu escutei daqui. Se você tem televisão ligada, rádio ligado, se você tem criança perto de você chorando, querendo o seu colo, sei lá. Você tem cachorro latindo, você tem alguma coisa, barulho. Você tem barulho aí? Não liga o microfone não, por favor. Tá? Temos 74 pessoas. Você não precisa participar hoje, tá bom? Você participa outro dia, não tem problema nenhum. Então, gente, só liga o microfone quem não tiver muito barulho aí. Por quê? Porque todo mundo aqui precisa compreender o que está acontecendo. Não é bagunça, assim, sabe? É aula. Então, assim, eu gosto que todo mundo participa. Muitas vezes eu chamo, deixo todo mundo participar mesmo. Mas precisa ter uma ordem. Porque a gente precisa compreender, escutar o que está acontecendo. Porque senão, tem aluno que vai embora. Vai falar, que barulheira é essa aqui, né? Tá? Então, cuidado aí. Eu sempre falo do microfone. Cuidado para deixar o microfone aberto. Não ficar se expondo aqui para todo mundo. Você fica conversando assuntos particulares aí, todo mundo está ouvindo aqui. Então, cuidado com o seu microfone, tá? Então, agora, eu vou abrir de novo os microfones. E só abre o microfone o cão. Montanhas. Montanhas. Empresas. Aê, as empresas. Cartão de crédito. Boa. Os computadores. Essa eu falei. Essa eu dei de graça. Telefones. Os telefones. Motorista ou a motorista. repórter. O repórter. A repórter. Tanto faz, tá? Bis, lição de casa. A lição de casa. Ondas, fazer um navio balançado. As ondas faziam. Muito bem. Levei o bolo para a vovó. Para a vovó. Água da estava morna. E Renato está brincando com quem? Os meninos. Muito bem. Agora ficou bem melhor. Cão. Desculpa, é cachorro, tá? É outra palavra para cachorro. Tá bom? Ai, desculpa, tanto faz. Cão ou cachorro. Muito bem. Montanhas, empresas, que estão aqui, tudo bem, né? Acredito que tudo bem. Motorista e repórter são profissões. E algumas profissões, a gente também não tem gênero. Então, a gente pode usar motorista para ele ou para ela. Então, ele é motorista de aplicativo. Ela é motorista de aplicativo. Tá? Repórter também, aquele jornalista que faz reportagem. Então, também existe masculino e feminino. Não existe masculino e feminino. Uma palavra só para masculino e para feminino. O repórter policial ou a repórter policial. Tá? Então, algumas profissões acontece isso. Lição, palavrinha terminada em são, feminina, né? A grande maioria delas. A lição, as ondas, o bolo para a vovó, né? É que dá tempo de eu falar da vovó? Falar da vovó. É rápido, tá? Mas presta atenção, para a gente perder tempo. A vovó. Eu já comentei com vocês que pronomes masculinos têm um som mais fechado e pronomes femininos têm um som mais aberto, né? Então, vamos lembrar de ele,
ele, este, aquele, tudo fechado. Ele, este, aquele. A boca fica meio fechada. Quando eu vou falar do feminino, ela, esta, aquela, é mais aberto. Mesma coisa acontece com o, é fechado, o masculino, né? O. E a, aberto. A é feminino. Certo? Então, o que acontece? A vovó. Então, a vovó tem um acento, que é só um risquinho, que chama agudo. E ele dá um som mais aberto. Então, o vira O. Tá? Por isso, a, que é aberto, né? Vovó, que é aberto também. Por isso é o feminino. A vovó é a mãe do pai ou a mãe da mãe. A vovó. Tá? E o masculino disso é o, tudo fechado, presta atenção. O, vô, ó. O, vô. Tô vendo que a minha boca ficou fechada? O vovô. É o masculino. Quem é o vovô? Pai do pai ou pai da mãe. E o vovô, para dar esse som fechado até o fim lá, tem um acento que parece um chapéuzinho que chama circunflexo. Esse acento ele dá um som mais fechado, tá? Então, a vovó, que é mais aberto, é o feminino. O vovô, que é mais fechado, é o masculino. Também sei que muitos aí não perceberam diferença nenhuma no som. Tô falando a mesma coisa para alguns de vocês aí, né? Parece que é a mesma coisa. Então, tem língua materna, dependendo da língua materna, dependendo da língua de vocês, de fato, vocês não conseguem ouvir isso. Fala, professora, tô vendo diferença nenhuma entre vovó e vovô. Para mim é tudo igual. Tudo bem, tá? É hora de escrever. Você vai escrever certo, sabendo o acento correto. Tá? Mas eu sei que tem língua que não consegue ouvir mesmo. Tá bom? Tipo, não escuta, né? Mas não percebe a diferença. Tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Bom, depois da vovó e do vovô, vamos para os artigos indefinidos. E agora sim eu vou comparar os dois, vai ficar mais claro ainda o uso deles, tá? Então, no masculino singular, nos artigos indefinidos, nós temos um. Masculino plural, uns. Feminino singular, uma. E no feminino plural, umas. Então, olha só. No feminino é tranquilo, né? Uma, umas. Só acrescentamos um S. No masculino, cuidado. Porque o plural de um com M de Maria, no plural vira NS. N de Neymar e S. Então, toda vez que a gente tiver um M no final de uma palavra e a gente for transformar em plural, esse M de Maria vai virar N de Neymar e um S. Tá? Então, uns. Na pronúncia só acrescentou um S, mas na escrita mudou tudo. Tá bom? O artigo indefinido também é usado antes de substantivos. Os artigos indefinidos indeterminam os substantivos, caracterizando-os de forma vaga, imprecisa, generalizada, sem particularizar e individualizar seres e objetos. Vocês percebem que é o contrário do outro? Aqui, ó, não vai particularizar, não vai individualizar. E lá nos definidos a gente estava particularizando, individualizando, né? A janela da frente, né? Aqui não, tá? Exemplos. Nome, masculino singular, por isso a gente diz um nome. Nomes, masculino plural,
Por isso, uns nomes. Caneta feminino, singular, uma caneta. E canetas, feminino plural, umas canetas. Por favor, me empreste uma caneta. Qual caneta? Qualquer caneta. Uma caneta, qualquer. Né? Uma caneta. Olha só. Um vizinho ganhou a loteria. Olha que notícia boa. Um vizinho ganhou a loteria. Nossa, professor, que vizinho? Então, não sei. Não sei, não. Não dá para saber, ó. Um vizinho. Tá vendo? Se falasse qual vizinho, né? O vizinho do 72. Aí eu saberia que foi o vizinho do 72. Mas eu não sei, não. Quem foi? Ó, um vizinho. Tá vendo? Mas alguém ganhou a loteria, né? Uma criança caiu na praça. Qual criança? Ai, também não sei. Não vi exatamente quem era, não. Só vi que era criança. Percebem a diferença? Aqui é tudo generalizado, né? Impreciso. Não dá para saber exatamente qual, quem. Comprei uns remédios na farmácia hoje de manhã. Chamei uns amigos para jogar comigo. Quebrei um copo. Ganhei uma blusa. Fui a um parque. Qual parque? Não falei, só falei que foi a um parque. Estou procurando um professor de matemática. Qualquer um? Qualquer um. É professor de matemática? Então, qualquer um. A empresa vai contratar uns funcionários novos. Comprei uma casa para minha família. A casa dos seus sonhos, professora? Não, ainda não. Uma casa. Mas ainda não é a casa dos meus sonhos. Mas já comprei uma casa. Tá vendo como é? Isso é o indefinido. Vou dar mais um exemplo para vocês. Restaurante. Pensa num restaurante. Restaurante grande, então restaurante médio. Restaurante, tá? Normalmente tem alguns garçons, né? Mais de um garçom, né? Então você chega lá e fala, por favor, um garçom. Lá vem um garçom te atender, tudo bem, né? Aí vem tem algum você tá comendo lá, sei lá, tem algum problema na sua comida, ou veio errado o seu pedido, sei lá. Aí quem que você chama? O gerente, por favor. Então, quando eu chamei o garçom, eu tinha muitas opções. Vários garçons. Eu falei, eu quero um garçom. Por favor, um garçom. Um garçom qualquer, alguém que me atenda. Agora, quando eu fui falar sobre o meu pedido, lá que teve algum problema, quem que eu chamo? O gerente. Por quê? Porque normalmente tem um gerente para vários garçons. Né? Então eu chamo o gerente. Porque é o único naquele lugar. Naquele lugar. Pode ter lugar que tenha mais de um gerente? Claro. Tem empresa que tem um monte de gerente. Né? Então sempre vai depender, né, do que eu estou falando. Mas eu estou dizendo assim, quando a gente tem opções, né, várias daquilo, um daquilo. Quando a gente só tem um daquilo, é o, porque é único, tá? Vamos fazer exercícios de novo, aquela história, hein? Colaborem aí com a professora, hein? Complete agora com os artigos indefinidos adequados. Vamos lá. Carro, se a gente não aprender carro nesse curso, nunca mais, né? Carro. Carro. Flores, ó, cuidado que flores é feminino. Tá? Uma palavra feminina, tá? Então, umas flores, uma mulher, uma fotografia, uma festa. Esse aqui, ó, muito importante. Esse aqui também. Então, lembrem que país é masculino. Então, lá no meu país, tá? O país. País é masculino. País, tá? E cidade, lembra que eu já comentei isso com vocês? Palavras terminadas com dade são femininas. Cidade, felicidade, qualidade, quantidade, naturalidade, nacionalidade. Feminino, né? Muito bem. Panela, meninos, aqui tudo bem também, né? Dia, a gente já está sabendo muito disso, tá? Muito
bem, só exemplozinhos, e esses exemplozinhos servem para a gente lembrar que substantivos comuns precisam de artigo. Tá. Agora, olha só, presta atenção, terminou a aula ainda não. Um numeral ou um artigo indefinido. O numeral cardinal, lembra dele? Lá do comecinho da aula? O numeral cardinal representado por um, esse aqui, né? E o artigo indefinido, um, que a gente acabou de estudar, tendem a provocar uma certa confusão. Usamos o um numeral quando este representar quantidade exata, obtendo como plural o numeral 2. A gente viu lá no começo da aula. O uso do artigo 1 refere-se à indicação de um ser indeterminado, cujo plural é uns. Lembra do vizinho? Um vizinho que ela tem. Que vizinho? Para saber, né? Presta atenção. Imagine que agora, eu não sou professora de português, eu sou professora de educação física, que é aquele professor que ensina esportes, ginástica, futebol, basquete, tá? Na escola. E eu tenho lá 2 times para treinar futebol, né? E aí eu tenho lá 2 times, tá? Tenho 22 meninos, 11 certinho, 11 meninos de cada lado, tá? Tô lá esperando o pessoal chegar. De repente, eu digo assim: apenas um garoto compareceu ao treinamento. Eu tenho 22 meninos para treinar, mas apenas um garoto compareceu ao treinamento. Estou falando de quê? Estou falando de quantidade, né? Eu estava esperando 22 e só veio um. Bom, aí eu estou lá na escola, os alunos estão todos dentro das salas de aula, tendo aula, tá? E eu saio lá no pátio. Sabe o pátio? O pátio é um lugar bem grande, onde as crianças ficam no intervalo, tá? Eu vou lá, chego no pátio, vejo uma pessoa lá. Olha, um garoto estava circulando no pátio da escola. Que garoto? Ah, então eu não vi, não. Eu não vi quem era, não. Eu vi que era um garoto. Não sei quem é. Vi que não era adulto, não era uma menina. Era um garoto. Mas eu não sei quem é, não. Não consegui saber, não vi. Estava muito longe. Percebe que não tem nada a ver com quantidade? Tem a ver com alguém que eu não consegui determinar, não consegui definir quem era. Então, gente, o uso do um numeral ou um artigo vai depender do que você está querendo passar para outra pessoa. Que informação você quer passar? É quantidade? Ou é artigo indefinido? Então, olha uma frase aqui da aula que a gente pode interpretar das duas formas. Essa daqui, ó. Comprei uma casa para minha família. Eu posso entender isso como uma casa qualquer, ou seja, não é ainda a casa dos meus sonhos. Já é uma casa, mas não é a casa dos meus sonhos, né? Como eu também posso interpretar isso como numeral. Quero comprar algumas casas, quero comprar 3 casas para minha família. Já comprei uma. Comprei uma casa para minha família e logo mais vou comprar mais uma. Aí a quantidade. Então depende, né? Depende do contexto, depende do que eu quero passar para o outro, tá? Qual que é a informação que eu quero passar para o outro. Porque as palavrinhas são exatamente as mesmas. Tá? Tudo bem aqui? Vamos fazer mais um exercício? Rabá, já vejo você, tá? Vamos lá. Vamos só fazer mais um exercício e aí eu vejo sua dúvida. Olha só. Porque eu não queria dar lição de casa para vocês, não. Claro que o exercício é fácil, mas eu quero que vocês percebam o uso. Por que naquela frase a gente está usando o artigo definido? Por que está usando o artigo indefinido? Tá?
Vamos lá. Ganhamos bicicleta que esperávamos. Então, a gente vai usar aqui definido, tá? Então, ganhamos. O quê? Uma bicicleta. O ou a. Nesse aqui, ó. Artigo definido aqui, ó. A bicicleta. Muito bem. Luiz aproveitou para rever quem? O amigos. Os Amigos. Meninas foram viajar. as meninas. Ela está feliz com o quê? O novo trabalho. Agora, artigo indefinido de novo. Eu estou lendo. Eu estou lendo um livro. Nós vamos viajar para. Nós vamos viajar para uma cidade. Você comprou um carro novo. E por fim, Dentro da minha casa tem um árvore. e agora aqui, vamos ver se a gente consegue. O cheque no valor de. Depois eu volto lá, tá? Vamos lá. 40. Essa escola tem quantos alunos? 230. Isso. Tenho duas notas de 50. Duas notas. Notas de 50 reais. Tá bem. E aqui? Polícia. Esse aqui alguém lembra? 11ª. Primeiro. Oxi, eu tô tudo errado. Sexto andar. Muito bom, hein? Muito bom. Todo mundo aí atento. Muito bom. Muito bem, gostei, tá? Ficou barulhento hoje? Ficou, gente, mas hoje tinha que fazer tudo rapidinho, tá? Porque no começo, muita gente que eu chamei, né, demorou para responder, a gente perde muito tempo, tá? Então, às vezes eu tenho que apelar e acontece assim, mas não tem problema. Vamos lá, presta atenção. Pelo menos todo mundo acorda, né? Acorda todo mundo. Olha só. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Olha o uso, tá? Melhor do que ganhar uma bicicleta, porque ganhar uma bicicleta já é muito bom, certo? Mas melhor do que ganhar uma bicicleta é ganhar a bicicleta que esperávamos. Foi exatamente aquele modelo que a gente queria. Muito melhor, né? Então, ganhamos a bicicleta que esperávamos. Quando a gente diz essa frase, ó, eu gosto sempre de comentar isso, porque as frases são soltas, não tem contexto aqui na aula, né? Então, são frasezinhas. Quando a gente diz essa frase, as meninas foram viajar, a gente sabe exatamente quem são essas meninas, tá? Então, normalmente, numa família, né? Cadê as meninas? Ou seja, cadê as nossas filhas, por exemplo, tá? As meninas foram viajar. Eu sei de quem eu tô falando, tá? Quando eu uso o artigo definido, eu sei bem de quem eu tô falando, tá? Estou lendo um livro muito interessante. Qual livro? Não falei, só falei que é um livro muito interessante. Dependendo do contexto, não interessa. O que você está fazendo agora? Estou lendo um livro muito interessante. Tá bom. Aí pode até querer saber depois, tá? Mas, né? Então, depende do contexto que a gente está colocando aquela frase. Nós vamos viajar para uma cidade do interior. Tá vendo? A gente não diz qual ainda. Para uma cidade do interior, nem sei qual é ainda. Estou pensando.
mas será uma cidade no interior. Tá bom. Tá? Aqui, deixa eu ver, 634, ó, valor, né, reais, sempre masculino. Essa escola tem mais de 3.000, eu vi gente falando errado isso aqui, hein? 3.230 alunos. Tem E aqui na frente. Então, aqui não tem E, não. 3.230. Tenho duas, muito bem, todo mundo aí. Notas, que notas é feminino, né? Tenho duas notas de R$50. 252 policiais saíram às ruas. Muito bem para todo mundo aí. E por fim, Ana e Guilherme moram no 11º andar, porque andar é masculino. Eles têm um apartamento no 7º andar, porque andar é masculino. E o escritório fica no 6º andar, porque também é masculino. Certo? Ufa, né? Conseguimos? Conseguimos. Olha só. Rabá, vai ficar com a dúvida hoje, me traz amanhã, tá? Essa perguntinha sua. Amanhã, gente, é plantão. A presença é obrigatória, porque vocês têm carga horária para cumprir, tá? Então, estaremos aqui às 7h novamente, amanhã, no plantão. Amanhã é dia de tirar dúvida sobre todas as aulas desta semana. E também sobre o curso.